Fala galerinha da mídia, voluntário nas igrejas por aí, esse vídeo aqui é pra você. Eu fiz essa arte pra conferência de mulheres da minha igreja e eu quero compartilhar com vocês como que eu cheguei nesse resultado aqui. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Sérgio, esse canal aqui é mais voltado para essa parte. Design, artes, edição de vídeo, animação e tudo mais, para ajudar os voluntários nas igrejas aí, trazendo um pouquinho de técnica, um pouquinho de feeling, um pouquinho de como que eu faço as coisas aqui para minha igreja, tá? Se você não me conhece, o meu nome é Sérgio, muito prazer. Esse aqui é um dos meus canais. Eu tenho também o Sem Cortes e o Criação Tática, que é o meu canal principal, que também leva um conteúdo de igreja lá, tá? Backstage das igrejas, iluminação, projeção, som, ministério de mídia e tudo mais. Aqui a gente foca um pouquinho mais na parte de tutorial, nessa parte mais, digamos que, do computador ali, no software mesmo, né? Então eu trouxe alguns vídeos já sobre artes aqui e eu quero trazer coisas de edição de vídeo, animação e tudo mais, tá? Tudo para ajudar a galera que é voluntária nas igrejas aí, que trabalha no ministério de mídia, fechou? Então vamos lá. Esse vídeo aqui, na verdade eu ia fazer uma live nessa arte aqui, eu ia fazer uma live criando essa arte com vocês, mas o canal aqui ainda não liberou para eu fazer live, infelizmente, então eu não consegui fazer isso em live. Mas agora que a arte já está pronta, eu quero mostrar o processo de como que eu cheguei aqui, como que eu fiz esse fundo e tal. Algumas coisas de como eu trabalho no Photoshop, que é onde eu mais prefiro fazer as artes. Eu uso outras coisas de vez em quando também, mas eu prefiro muito mais trabalhar no Photoshop. Tenho muito mais intimidade com o Photoshop. Eu acredito que se você desenvolver dentro do Photoshop, você vai ver que assim, na minha opinião, um dos melhores lugares aí, tá? Vamos lá, quando eu vou criar uma arte agora, ultimamente, o que eu tenho feito? Eu já tenho feito ela na proporção para colocar nos stories, mas eu já delimito a área aqui para mim, que é a área que vai aparecer no feed do Instagram. Então, como eu quero aproveitar essa arte para depois publicar nos stories, quem sabe uma capa de um Reels, ou até jogar num Reels também para fazer uma animação e tal, eu já faço com essa proporção, porque daí eu já tenho fundo para tudo isso. Só que você está vendo que as informações importantes eu deixei aqui dentro. Talvez se eu for postar depois nos stories, eu jogue o logo aqui para cima, esse conferência de mulheres aqui mais para baixo, para deixar esse meio mais livre, mas como eu estou pensando no feed, eu penso só aqui, onde está as minhas linhas guias delimitando, tá? Agora vamos seguir, que eu não quero ficar focando no básico nisso daqui, eu quero mostrar algumas coisinhas que eu usei para fazer toda essa arte. Vamos começar pelo fundo, que na verdade o que eu achei mais interessante aqui nessa arte foi esse fundo, o resultado que eu consegui chegar aqui. Vamos lá, eu tenho minha pastinha de fundo aqui, eu vou solar a camada do fundo. Para fazer isso eu vou apertar Alt e clicar em cima do olhinho e ele vai tirar tudo que tem para cima e deixar só essa camada aqui, tá? Eu vou mostrar do que ela é composta. Você vê que quando eu tiro as outras coisas, eu vou apertar Alt e apertar em cima do olhinho de novo. Você vê que ela tem um tchan a mais, um contraste a mais com todas as outras coisas. Depois eu mostro o que vem por cima para dar esse tchan. Mas a base principal do fundo é isso aqui, ó. Você vê que perde um pouquinho ali do tchanzinho, né? Na verdade estava até faltando isso aqui, essa outra camada que eu estava vendo aqui antes de fazer o vídeo para mostrar para vocês. Ó, essa camadinha aqui, ó, ela dá um tchanzinho a mais também, tá? Mas vamos lá. Vamos lá, Alt, fundo, vamos trabalhar só no fundo aqui que eu quero te mostrar. Esse fundo que eu cheguei nesse resultado aqui, como se fossem luzes, assim, uns rastros, né? Meio na diagonal aqui, é simplesmente uma foto, cara. E eu, assim, eu vou testando muita coisa quando eu tô fazendo arte, até eu chegar em algo que eu acho legal, que vai combinar com aquele momento, com aquela arte. Então você pode ver aqui, ó, no nome que tá IMG 6935, porque é uma foto que eu arrastei para cá, comecei a mexer nela e cheguei nesse resultado. Eu vou duplicar ela aqui pra gente ver só ela, tá? Vamos tirar ela aqui do fundo. Vou deixar, ela tá com um modo de mesclagem aqui em subexposição de cores, eu vou deixar em normal. Você vai ver que é essa imagem que eu tenho. E aí, se eu tirar os efeitos que eu coloquei aqui, por exemplo, ó, você vai ver que nada mais é do que uma foto. É uma foto da pastora. Meu computador está bem lentinho, ainda mais porque está gravando aqui, ó, e agora ele está salvando, então agora foi. Beleza, destravou. Só para você ver, a foto é isso aqui, ó. Eu vou pegar aqui e diminuir. Então, a foto que eu tenho é essa. Vamos deixar sozinha ela, para a gente ver só ela. A foto que eu tenho é essa. Aí o que eu fiz? Eu fiz um desfoque de movimento. Eu vou pegar ele aqui e aplicar de novo, só para você entender, ó. Vou aqui em desfoque, ele vem aqui em filtro, desfoque de movimento, tá aqui. Então nada mais é do que eu escolhi um ângulo, poderia ter sido qualquer outro ângulo, ó, assim, ou até tipo na horizontal, né?
acho que foi 35 graus que eu coloquei, e aí eu fui desfocando, ó. Você pode ver que conforme você vai desfocando aqui, ó, você vai criando um rasto, que foi exatamente aquele rasto lá que eu criei. E aí depois eu chego num valor onde ele fica bem difuso e bem... Tipo assim, você perde a informação da foto, mas você tem as cores dela. E depois você só pega essa foto e aumenta ela. Lógico que quando você vai aumentar esse filtro, ele sai, mas depois que você dá um Enter, ele volta. E você aumenta ela e vai tendo esse preenchimento. Deixa eu deletar aqui e vamos voltar. Deixa eu pegar ela de novo, jogar para cima de novo. Vou tirar o modo de subexposição. E aí depois que eu desfoquei, ó, eu desfoquei tudo assim. Se você ver a foto, ela tá bem focada só nessa parte, porque foi onde eu achei aqui que ela ia encaixar melhor. Você pode ver que se eu pegar aqui, ó, opa, vamos voltar aqui e ativar os filtros. Se eu voltar aqui e sair arrastando, eu tenho outras texturas dentro da foto. Mas eu achei o lugar mais interessante esse aqui. Então, depois que eu fiz isso, o que eu coloquei, ó? Quando eu desfoco só a foto, eu tenho isso. Depois eu puxei um pouquinho mais de saturação. Assim também ficaria legal usar, tá? Mas como eu sei que a pegada das mulheres aqui, elas curtem muito o rosa, a pastora curte muito essa parada do rosa, assim. Então eu já fui logo e coloquei outro filtro de matiz, que é esse aqui, que ele tá só colorindo, entendeu? Então ele tá tirando toda a informação de cor e colorindo baseado nessa faixa que eu coloquei aqui. Eu poderia ter colocado qualquer outra cor. Então no fim eu peguei a minha foto só para ter uma informação de textura, desfocar ela e depois colorir essa desfocagem para me dar essas luzes, esses rastros para compor o meu fundo. Isso aqui eu achei que ficou bem interessante. Aí o resultado é esse, né? Você vê que esse aqui dá um tchanzinho a mais, hoje eu vou te explicar o que ele faz. Essa aqui é só um backup que eu deixei aqui, mas o interessante mesmo é essa, ó. Ela tá aqui como modo subexposição. Se eu deixar normal, ela fica dessa forma. Então eu deixo em modo subexposição de cores. E essa outra aqui é só um clarear. Você tá vendo que ela tá em modo clarear com 14%. Só para puxar um pouquinho mais do rosa, sabe? Dar aquele tchanzinho a mais. É a mesma imagem duplicada, tá? Lembrando que isso aqui tá como objeto inteligente. Então qualquer filtro que eu colocar aqui, ele vai ficar listado aqui. Eu vou poder fazer essa alteração. Eu gosto de usar assim porque dessa forma eu não tenho uma edição destrutiva. E quando eu estou fazendo arte, eu quero sempre voltar e mexer alguma coisinha. Então, de repente, eu posso voltar aqui na minha matiz saturação, de repente, e trocar de cor. Puxar um outro tom, se eu quiser. Entendeu? Eu gosto de fazer dessa forma. Eu acho que fica legal. Vamos caminhar para não ficar tão longo esse vídeo, que a ideia não é essa, porque senão a galera não assiste, né? Beleza, eu trabalhei aqui, só que você vê que tem outras coisas, tá? Primeira coisa aqui, vamos tirar tudo de informação. Só a foto por ela só, ela daria isso aqui para mim, certo? Eu tenho aqui um fundo preenchido com cinza, que ele vai me dar isso aqui. Então, ó, essa foto, ela tá em subexposição de cores, somando com essa no modo clarear. Essas duas estão somando e elas estão afetando esse fundo aqui. Então, essa aqui é a minha base. Se eu colocar preto para você ver, ó, some tudo. Então, eu deixei um cinzinha para eu ter esse destaque aqui. E depois eu vou agregando outras coisas para me dar um tchan a mais. Então eu tenho essa textura aqui que eu gosto de usar muito, que é uma textura que eu tenho aqui nos meus arquivos, nem sei como que eu consegui ela. Eu vou dar um Ctrl J para você ver só ela. Vamos dar um Alt. Ela tá com o modo de mesclagem, né? Então eu vou tirar o modo de mesclagem e a textura é só isso aqui, cara, ó. É muito legal. É como se fosse um papel amassado meio brilhante, sabe? Eu gosto muito de usar isso aqui nas artes. Então eu componho aqui, com tudo isso, você vê que ele já dá o tchan, ó, quando eu componho com essa textura, né? Então aqui ela está em modo de luz brilhante e eu cheguei no valor de opacidade de 41, que se eu deixar muito forte também fica ruim, né? Então eu cheguei nesse valor de 41 aqui. E eu achei que ficou bem interessante. E aí, juntamente com isso, ainda na questão do fundo, eu coloquei só um degradêzinho, tá vendo? Que é essa parada aqui, uns risquinhos assim. Eu vou te mostrar o que é isso também. É outra coisa que, cara, ultimamente, o que eu tô fazendo? Eu tô usando muito textura e composições de coisas. Essa arte foi meio atípica porque eu usei uma foto para chegar no meu fundo. Normalmente, cara, pra igreja, assim, como é muita demanda de arte e tudo mais, eu tô fazendo o quê? Eu tô usando fundos prontos, texturas prontas e jogando aqui, né? Para compor e criar minha arte. Nesse caso aqui eu fui um pouco além, né? Eu criei um pouco mais em cima dessa foto e tal. Mas ainda assim usei as texturas, as coisas que eu tenho
guardadas aqui. Deixa eu te mostrar o que que é essa textura, ó. Essa textura nada mais é do que eu vou deixar no modo normal e ela tem várias coisinhas aqui para chegar nesses riscos, tá? Eu vou te mostrar. Ela tá com os filtros, eu vou tirar aqui o modo de mesclagem dela, que é isso aqui, ó. Então, ela simplesmente é essa imagem, na verdade ela tá bem esticada, ela é bem menor que isso. Vamos puxar ela aqui. É uma imagem que eu peguei para compor, então ela é assim. O que que eu fiz? Eu queria somente usar essas partes brancas e aí eu faço um modo de mesclagem. Como que eu faço isso? Vou aqui em FX, opções de mesclagem, e ele vai abrir essa caixinha que nessa camada aqui, ó, você tá vendo conforme eu puxo, ele vai removendo as informações escuras da minha arte, do meu fundo aqui, dessa textura. Então eu puxei tudo aqui, ó, e removi todas as informações escuras. E aí eu fiquei com ela só com os brancos. Eu vou até inverter para você ver aqui, ó. Ele fica só a parte vazada ali, né? As partes brancas. E aí eu estiquei aqui e usei para compor, tá? Daí eu usei duas imagens dessa para fazer esse fundo aqui. Então você vai ver que é o quê? Simplesmente essa aqui. Lógico que eu fiz uma máscara também, ó. Então você vê que nessa parte tinha mais informação. Eu fiz uma máscara para tirar aqui do meio, onde tem as fotos lá. E aqui também, ó. Tem uma parte que continua aqui. E eu fiz uma máscara para tirar isso. Esses dois nada mais é do que duas camadas juntas, agrupadas, e o grupo eu fiz um modo de sobrepor. Então, as imagens elas estão normais, só que tudo que tiver dentro do grupo, como ele está em modo de sobrepor, ele vai puxar esse brilhinho aqui. Se eu deixar em modo normal, ele ficaria só o branquinho assim, né? E o sobrepor ele dá essa realçada, onde tem o branco ele dá essa realçada. Então era só para fazer esses risquinhos mesmo. Nesse naipe aqui, tá? E aí, para continuar a arte, depois, como um todo, eu tenho as minhas texturas que vai chegar nesse resultado aqui, outras texturas, tá? Então, como eu disse, eu sempre estou combinando muitas texturas para chegar num resultado. Então, essas duas texturas vão dar esse resultado aqui, ó. Eu tenho essa textura branca, vamos pegar só ela para você ver, que é só isso aqui, tá vendo, ó? É só uma textura branca, ela nem tá com tanta qualidade assim, você pode ver. Mas ela dá um tchan na imagem quando eu uso ela em modo aqui de superexposição de cores, ó. Ela está ativada, mas não tem nada no fundo, né? Se eu ligar o fundo, daí que você vai ver. Opa, aqui. Cadê? Ih, não tá dando certo aqui porque eu tô colocando subexposição de cores, tá? Subexposição de cores. Esse aqui, ó. Na verdade, nem esse aqui. É esse aqui, ó. O primeiro aqui, tá vendo? Esses nomes são parecidos, a gente confunde. Você tá vendo que essa aqui, ó, tá certinho, né? Se eu coloco aqui, coloco subexposição de cores, subexposição linear, isso aqui não dá certo, nem essa aqui, ó. Na verdade, essas duas dão certo. Eu preferi a de cores porque essa aqui fica um pouquinho mais forte, ó, a linear, tá vendo? Então, essa aqui, daí ela ele só me dá o grão na imagem, tá vendo? Ó, ele só dá esse grão que aquela imagem tem, e eu gostei dessa forma. E aí vem esse outro aqui, que ele dá só a sujeirinha da imagem, mais um pouco de grão ainda. Eu gosto muito de arte cheio de grão, assim, cheio de coisa que fica muito orgânico. Eu acho que dá um tchan a mais, sabe? Então aqui, ó, essa imagem eu vou mostrar para você também. Ela tá em modo clarear, vou deixar em modo normal, ó. É também uma imagem de textura. E isso aqui é muito interessante, eu também uso em muitas artes. Cada arte eu uso uma textura diferente, às vezes eu até uso a mesma em várias artes e tal. Mas isso aqui me dá um resultado muito legal, que é dar esse grãozinho a mais, ó. Você vê que ela só assim, ó, ela fica de um jeito. Quando eu coloco o grãozinho, ela dá um tchan. E também sem a textura, ó, sem a textura e com a textura, tá vendo? E só essa camada de textura por cima dá todo o tchan na imagem. E aí eu sempre coloco por cima de tudo, porque quando for foto ou texto de outras cores e tal, essa textura vai pegar todos esses textos, todas essas coisas juntas. Normalmente no branco não vai pegar, então, por exemplo, essas coisas que são brancas, a textura não vai influenciar. Mas eu já deixo... Opa, despertador aqui. Mas eu já deixo por cima de tudo mesmo, que é para a textura influenciar em tudo. E aí, nada mais além disso. O que eu queria mostrar era mais isso mesmo, ó. Eu fiz aqui bem simples esse título aqui do meio, que é o MKI Conference, Mulheres que Inspiram. Aqui eu dei uma tiradinha nessas bordinhas aqui do texto. Depois, em outro vídeo, eu mostro como que eu faço isso. Eu acho que eu nem faço isso de uma forma tão
inteligente assim, deve ter uma forma melhor. Eu vou mostrar aqui rapidão, vai. Normalmente você vai fazer o texto, ele vai estar assim, ó. Vou tirar a máscara do MQI e tem o Conference, né? O que eu faço? Eu duplico o Conference, aí eu tiro a visualização de 1, eu coloco um traçado, que ele vai ficar grosso o texto. Daí, essa camada aqui que eu vou fazer, eu vou clicar com o botão direito e vou rasterizar texto e vou rasterizar o estilo da camada também. Pronto, agora isso aqui não é mais um texto e não tem mais um efeito, é só uma camada de imagem mesmo. Tanto é que se eu pegar a borracha aqui, ó, eu apago essas coisas. E aí, com essa camada eu vou selecionar esse meu texto. Na verdade ele tá separado por algum motivo, mas eu vou selecionar na parte de fora aqui, ó. Daí ele seleciona certinho, vou pegar aqui a minha ferramenta de seleção, clicar com o botão direito e selecionar o inverso, que daí agora ele vai selecionar o texto mesmo. E aí, o que eu vou fazer? Isso aqui vai virar uma máscara, certo? Eu vou até pegar o MQI aqui, eu devia ter feito isso antes, né? Vamos fazer de novo aqui, até para você pegar o esquema. Vou duplicar o MQI, vou excluir essa máscara, certo? Agora vamos lá, vou pegar aqui a minha Conference, vou apertar a ferramenta W, que é aqui a minha varinha, seleciono para o lado de fora, pego essa ferramenta que está ali em cima, inverto a seleção, agora eu posso tirar a visualização disso aqui, e aqui eu vou apertar em cima do meu MQI e vou criar uma máscara, que é assim, ó, certo? Que tem um embaixo aqui, você não vai ver, né? Mas ela ficou invertida, só que isso tanto faz, tá? Agora com a máscara você pode dar um Ctrl I. Ou então ainda, vamos voltar. Na hora de você criar a máscara, você aperta Alt e clica aqui, ó. Agora sim ele vai criar já, só comido as bordinhas aqui, tá vendo? Isso tudo que eu te mostrei é só para fazer essa bordinha meio que removendo do MQI essa bordinha do Conference, para dar um tchanzinho a mais, para não ficar assim, ó. Certo? Só para, assim, compor melhor. E aí para finalizar a imagem aqui, no fim eu só coloquei as fotos mesmo, tem algumas outras informações aqui do lado, né? Ministério de Mulheres que Inspiram, tem o logo da igreja aqui em cima, o nome da pastora aqui, o nome da outra pastora aqui, a data e tal. Essa questão da diagramação dos textos aqui e tal, eu não vou entrar em detalhe, era mais para mostrar o geralzão mesmo e como eu cheguei nesse resultado de fundo, com texturas e tal, que eu acho que isso fica bem interessante. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, ficou longo demais, mas eu espero que eu tenha te ajudado. Comente aí o que você quer que eu traga mais e vamos embora, tá? Valeu, um abraço, fica com Deus, não esquece dele porque tudo isso é pra ele e até o próximo vídeo.